Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Ortodoxia em Perguntas e Respostas. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é o conceito de canonicidade. Em outras palavras, o que é uma igreja canônica? A resposta a esta pergunta, conceitualmente, é fácil, mas não é fácil o entendimento desta resposta. Ou seja, há um entendimento como essa resposta pode se aplicar à grande constelação de igrejas ortodoxas que temos hoje em nossos dias. Então, é preciso que aquele que se aproxima dessa questão e queira entender essa questão, ele tenha o conhecimento, ou ele tenha 3 pré-requisitos, que são condições sine qua non para este entendimento. O primeiro é saber o que é a Igreja Ortodoxa. Isso é realmente indispensável. O segundo é saber o que são os santos cânones e quais são as naturezas destes cânones. E terceiro é ter um conhecimento um pouco mais aprofundado da história da Igreja, para que as diversas situações em que as igrejas vão entrar em conflito, em interpretações de cânones e em situações históricas, possamos ter ferramentas necessárias para entender a aplicabilidade desses conceitos, ou melhor, até mesmo saber como usá-los, embora isso seja até hoje uma discussão em nosso meio. Mas vamos então partir do primeiro pré-requisito. O que é uma igreja ortodoxa? Ou o que é a igreja ortodoxa? A igreja ortodoxa, na verdade, é uma família de igrejas que estão unidas pela mesma fé, liturgia, disciplina e tradição. Essa fé, essa liturgia, essa disciplina e a tradição são proclamadas, elas são frutos das proclamações, dos decretos, da cânones, dos 7 concílios ecumênicos que foram realizados no primeiro milênio da história do cristianismo. Estes concílios vão definir os dogmas que vão reger a nossa vida, ou que constituem-se o grande depósito da fé e que Cristo confiou aos seus apóstolos e aos seus sucessores para ser transmitido ao longo dos séculos até que ele volte. Um depósito que não pode ser maculado, que não pode ser alterado, que não pode ter nada acrescentado nem subtraído. Então, este é o dogma, estes são os dogmas proclamados nesses concílios ecumênicos e que está resumindo de maneira belíssima, de maneira muito profunda no nosso credo niceno-constantinopolitano, que é entoado em todas as nossas liturgias e que expressa a beleza da nossa fé e também vem acompanhado do resplendor da divina liturgia, que é realmente celeste e muito bonita. Muito bem. Então, compreendendo isso, que a Igreja Ortodoxa é uma família de igrejas, para aqueles que vivem no Ocidente, que estão acostumados o cristianismo como sendo um binômio, uma polaridade entre catolicismo romano e protestantismo, vão tentar colocar a Igreja Ortodoxa, e até mesmo os fiéis que não têm conhecimento, os catecúmenos, vão tentar situar a Igreja Ortodoxa dentro desses 2 modelos. E é bom entender que esses 2 modelos não são os modelos originais, que esses 2 modelos vão ter congruências com a ortodoxia, porque, na verdade, eles derivam da ortodoxia. Roma, que era um patriarcado ortodoxo, se apartou no ano de 1054, que todo mundo conhece, o grande cisma, e que vai, a partir daí, surgir a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai criar também os seus próprios cânones, que vai reformatar muitas coisas. Vai surgir uma outra igreja, uma outra Roma, que não é a mesma Roma do primeiro milênio.
e as igrejas protestantes que vão surgir no último quarto do cristianismo. Aliás, este ano, as igrejas protestantes estão fazendo 500 anos do movimento de reforma. Então, elas nascem no século XVI e correspondem ao último quarto dos 2000 anos da história do cristianismo. Este modelo é um modelo, muitas vezes, e na maioria das vezes, para contraditar, até contraditório ao modelo da Igreja Católica Romana, mas que traz a memória também de algumas coisas da ortodoxia. Então, para quem não conhece a originalidade, vai pensar que a ortodoxia disse: vocês são como os romanos, vocês são como os protestantes. Não. Protestantes e romanos conservam elementos da nossa eclesiologia, da nossa maneira de ser, da igreja como foi organizada pelos santos padres, guiados pelo Espírito Santo. Que maneiras são essas? A ortodoxia, então, não é a igreja ortodoxa não é uma igreja que está centralizada em uma sede. Não existe um núcleo central, como é Roma. Somos católicos, mas não somos romanos. Não existe uma igreja que esteja acima das outras igrejas. Na igreja ortodoxa existe o patriarcado de Constantinopla, que exerce a função de patriarcado ecumênico, que é o primeiro entre iguais. Mas ele é uma referência, ele é um símbolo de unidade, mas não é uma cabeça. O bispo de Constantinopla não está acima dos demais bispos, nem ele pode intervir nas outras igrejas, nos territórios canônicos, ou seja, nas áreas de atuação dos outros bispos em cada diocese. Mas ela é uma igreja católica. E aqui nós não vamos entender muito o conceito de igreja católica, porque pensamos no conceito da igreja católica romana, que é que pensa que é uma grande corporação, que a igreja católica é uma grande corporação internacional que está unida a uma sede local, a uma sede principal, a quem ela deve obediência e tudo mais. Não. Igreja católica não é isso. Igreja católica, primeiro temos que entender o que é igreja. Igreja, o ensino dos santos padres, é toda a comunidade de fé que se reúne em torno de um bispo, de uma hierarquia, e podemos assim dizer, de uma diocese. Igreja é uma diocese, que celebra os santos mistérios. E ao celebrar a Eucaristia, esta igreja entra em comunhão com todas as outras igrejas, com todas as outras dioceses, e entra em comunhão com a igreja celeste, que é para onde a liturgia se dirige. Então, santificado seja o teu nome, diz a oração para nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A igreja na terra procura adorar a Deus da mesma maneira que ele é adorado nos céus. E aí nós temos nas Sagradas Escrituras flashes dessas divinas liturgias, e principalmente no livro do Apocalipse, que é um livro que se desenrola todo em função de uma liturgia celeste que lá está revelada. Muito bem. Esta liturgia ela é organizada em ritos. E aí nós temos muitos ritos. Os de São João Crisóstomo, os de São Basílio Grande, de São Tiago, e por aí vai. Muito bem. Mas todos esses ritos celebram a mesma e única liturgia. Mas nossa abordagem aqui é de liturgia. Então, uma diocese, vejam bem, uma diocese tem um hierarca, um bispo, ela é uma igreja verdadeiramente católica, porque ela está em comunhão com todo o universo, está em comunhão com o altar celeste. E se ela estando em comunhão com o altar celeste, onde está o corpo de Cristo, ela está em comunhão com todo o corpo de Cristo. Imagine esta condição, que quero crer absurda, mas se no mundo inteiro todas as igrejas apostatarem, se todas as igrejas se abandonarem a fé ou se desvirtuarem a fé, e uma única diocese, no lugar mais remoto do mundo, permanecer fiel, preservar os santos mistérios, ali está verdadeiramente a Igreja Católica. A Igreja Católica está ali, embora ela possa ser minoritária, embora ela possa ser até a única diocese no mundo inteiro que preserva os santos mistérios, que está reunida em torno de um bispo legítimo. Então, esta é uma igreja católica. Então, nós não temos um modelo, nós não temos uma organização
que seja uma organização vertical. A igreja ortodoxa não é uma pirâmide, com uma cúpula e depois uma hierarquia que vai descendo. A igreja ortodoxa é uma assembleia. Ela é uma reunião. Sobornos, em eslavo, eles chamam, ou eclésia, do grego. É uma reunião, uma sinaxis. É uma reunião. Ela é um encontro, um ajuntamento da nova aliança. Assim como na antiga aliança, a antiga aliança era a aliança do Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, com as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, esses 12 clãs, se reuniam em torno da lei. E essas tribos, então, estavam unidas pela mesma fé no Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a nova aliança, que não é apenas agora com 12 clãs, não é apenas com uma nação, mas agora a nova aliança é com todas as famílias da terra, com todas as nações, com todos os povos. E daí vem o nosso nome, ou os nossos nomes. Igreja Ortodoxa Grega, Russa, Búlgara, Romena, e por aí vai. Não é? O nome que tem do povo que está em aliança. Porque essa diversidade de etnias refletem a nova aliança, que é a aliança que Deus, o pacto que Deus fez com Abraão, no qual no seu descendente seriam benditas todas as famílias da terra. E São Paulo nos ensina na carta aos Gálatas que este descendente é Cristo. Então, o que é a igreja? É esta nova aliança. Então, onde os 12 apóstolos, que são os fundamentos, as colunas da igreja, então, eles estão em união eucarística, onde eles celebram o corpo, os mistérios do corpo e do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses apóstolos saíram em sua missão fundando igrejas em todo o mundo. Então, estas igrejas vão preservando estas santas tradições, estão unidas sacramentalmente, organicamente, a este grande edifício de Deus. Esta é a igreja ortodoxa. Ela não tem um chefe visível, porque o seu chefe, o seu cabeça é Cristo e ele está vivo, está no meio da igreja. Ele governa a igreja, e esta é uma visão do Apocalipse. Ele aparece no meio de 7 candeeiros de ouro. No meio desses 7 candeeiros de ouro está ele. Esses 7 candeeiros significam as 7 igrejas, 7 representam a totalidade, a universalidade da igreja, e ele está no meio, então ele está regendo a igreja. E ele tem na sua mão direita 7 estrelas. E ele diz que essas 7 estrelas são os 7 anjos, ou 7 bispos da igreja. Ou seja, ele governa os bispos. Quando ele manda sua carta, sua missiva, sua epístola às igrejas da Ásia Menor, não tem um cabeça que está acima de todos. Ele vai dizendo ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. Ele vai se dirigindo a cada cabeça, a cada hierarca, ou seja, uma diocese. Cada diocese é uma igreja verdadeiramente católica. E essas dioceses entram em comunhão com suas irmãs, que celebram a mesma fé, os mesmos mistérios. Mas ao longo da história, isso nem sempre é verdadeiro. As igrejas brigam entre si, as igrejas têm conflitos, as igrejas às vezes são tomadas hierarcas, ou porque o demônio também planta mal hierarcas. Por exemplo, nós temos isso na igreja de Sardes, visivelmente no Apocalipse, onde Cristo destina uma mensagem ao hierarca de Sardes, ao anjo da igreja em Sardes, escreve: tens nome de que vives, mas estás morto. Vejam que coisa interessante. Tens nomes de que vives, mas estás morto. Ou seja, podemos ter um hierarca que não seja verdadeiramente hierarca. Mas, no entanto, mesmo numa condição dessa, por exemplo, na carta a Sardes está escrito: contudo, tem algumas pessoas em Sardes que andam de branco. Aí ele apela para a tradição. Recorda-te de como recebeste e aprendeste. É o conselho que ele dá. Ainda tem uma tolerância com esse hierarca, ainda dá tempo, tem longanimidade para que ele se volte e guarde a tradição.
e possa então participar dos mistérios do reino dos céus. Estou fazendo esse cunho teológico para a gente entender e ver que não é tão simples interpretar os cânones e não é tão, não é tão simples julgar uma situação e aplicar o cânone de maneira bruta, sim, sim, não, não. Muita calma neste momento, como diz a coisa. Por que estou falando isso? Estou falando isso porque já vi a fala de muita gente que diz igreja cismática, igreja que não é canônica, igreja isso, aquilo, outro, com pessoas que eles são desafetas, que a pessoa não gosta, que teve alguma coisa, uma rusga no passado, e por questões pessoais, até mesmo brigas políticas. E às vezes os fiéis saem reproduzindo essas rugas, essas paixões, o que não é bom. Estes hierarcas, ou estas pessoas, representam um grande mal à igreja. E até mesmo vi o vídeo de um que falava contra fundamentalismos e não sei o que, acusando pessoas de fundamentalismo, e ele não percebia que a fala dele era a fala de um fundamentalismo, que a fala dele era de uma pessoa discricionária, era a fala de uma pessoa rancorosa, que era a fala de uma pessoa que estava possuído por paixões e não pelo interesse, o zelo da igreja. Estou dizendo isso para entender que é nocivo aprender desta maneira. Por isso, o nosso trabalho aqui no vídeo é tentar nos erguer acima dessas nocividades e passar um conceito autêntico, onde o fiel, o catecúmeno, possam aprender a verdadeira ortodoxia e o ensino da igreja. Muito bem.